Boa tarde, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso ICT Partindo do Básico. Hoje teremos uma aula que vocês já me pedem há muito tempo a respeito da tão falada Turtle Soup do ICT. Você provavelmente já ouviu falar em Turtle Soup, mas normalmente o que você encontra são explicações enroladas ou sem um real direcionamento sobre o que fazer com esse tema. Então hoje eu vou mostrar para vocês uma estrutura sólida para a utilização da Turtle Soup, passar para vocês basicamente o que importa para utilizar esse conceito e colocar suas ordens no lugar certo. Você está buscando conceitos ICT Smart Money, você está no canal correto. Então me acompanhe até o final desse vídeo que eu tenho certeza que irá reformular a forma com que você enxerga os mercados. Então, para começo de conversa, se você negocia conceitos Smart Money, você precisa pensar como um dinheiro inteligente. Vocês basicamente precisam carregar a seguinte mentalidade. Smart Money precisa de ordens, precisa de contraparte para acumular ou distribuir sua posição. Então, se você está no mercado de alta, se você quer comprar, se está em modelos compradores, você deve procurar comprar abaixo de fundos antigos. Você está pessimista, um mercado de queda, você quer vender acima de topos antigos. Aí é o principal quando nós falamos de Turtle Soup. Mas eu quero ir um pouco além e mostrar para vocês exatamente como vocês vão utilizar para aumentar a rentabilidade das negociações de vocês, posicionar a ordem no lugar certo e principalmente com o timing correto. E muitas das vezes também conseguir elevar o teu risco-retorno das operações. Então, se você está acompanhando as aulas aqui do mini curso, peço que vocês utilizem os passos a passos das aulas anteriores, como definição de Dream Range, definição de Daily Bias, enfim, temas que já foram apresentados nesse mini curso para uma construção mais sólida, aliás, para uma fundação mais sólida para aplicar a Turtle Soup de forma correta. Então, basicamente, a Turtle Soup se resume a comprar abaixo de fundos e vender acima de topos. Então, digamos que vocês estão em um mercado de queda e vocês querem procurar ordens de venda nesse mercado direcional de queda. O que vocês farão? Basicamente, o mercado trabalha em estruturas externas e internas. Vocês vão ter topo e o fundo de um grande range que nós tratamos como estrutura interna. Eu posso ser um pouco mais preciso aqui. Então, assim que o mercado captura liquidez e tem sua expansão, nós temos regiões externas, ou melhor, liquidez externa. E basicamente ele está capturando um topo, capturando liquidez. Se ele fura esse topo, isso aqui vira externo, e está acima dos topos. Quebrou abaixo, o fundo mais baixo também é externo para nós. Então, basicamente, é dentro desse tipo de range de negociação, para a definição de um range de negociação, sempre precisa de captura de liquidez, então expansão, nós enfatizaremos nossas negociações. O que vocês farão dentro desse range é, primeiramente, localizar se deixou alguma região desbalanceada, regiões de Fair Value Gap. Para Turtle Soup, não é obrigatório vocês utilizarem, por exemplo, conceitos de Premium Discount, mas vai facilitar muito. Então, se você quiser puxar uma Fibonacci nesse range, eu vou passar as configurações aqui para vocês, mas não tem segredo. Eu só quero valor 0, valor 1, valor 0,5% na retração de Fibonacci. Então, aqui você tem um range de negociação, você tem regiões que a gente chama de premium, então regiões caras dentro desse range de negociação e regiões baratas dentro desse range de negociação. Como nós estamos em um range de queda, automaticamente nosso intuito é vender com preços caros para recomprar essa posição ou liquidar nossa venda em preços baratos. Então, o que vocês farão aqui é o seguinte: definiu o seu range de negociação, você sabe que os extremos são liquidez externa, definiu o seu 50%, você vai ver o que tem de região desbalanceada, o Fair Value Gap, galera. Tem aula aqui no canal, mais que uma aula, mas principalmente nesse mini curso, mas nós já vamos para um exemplo nos gráficos e vocês entenderão. Mas caso você esteja chegando agora, sugiro que confira as playlists aqui do canal. Basicamente, o que nós utilizaremos para um Turtle Soup é, nós aguardaremos o preço trabalhar em um Fair Value Gap e criar uma liquidez. Tudo que acontecer dentro desse range de negociação, nós tratamos como liquidez interna. Por que interna? Porque está dentro do nosso range de negociação. Então, você nunca vai ser a primeira pessoa vendendo nesse range. Você sempre vai aguardar primeiro alguém vender antes de você. Você sabe que isso aqui está gerando liquidez. O dinheiro inteligente acumula grandes posições. Então, ele precisa da contraparte para conseguir efetuar as suas negociações. Basicamente, o que você vai aguardar é a formação de uma indução ou de uma liquidez interna abaixo desse 50%. Então, você vai ficar atento para uma Turtle Soup, uma sopa de tartaruga desse topo. Basicamente, agora você já tem o cenário perfeito para efetuar as suas vendas. Você vai localizar o próximo Fair Value Gap acima desse ponto.
Não precisa ser obrigatoriamente um Fair Value Gap. Turtle Soup é universal, pode ocorrer em Order Blocks, pode ocorrer em níveis-chave, mas aqui eu quero ser o mais direto possível e, novamente, logo a gente vai para os gráficos. Você vai ficar atento para posicionar sua ordem no próximo ponto de interesse acima dessa liquidez deixada. Então, você vai posicionar sua ordem no Fair Value Gap acima, vai definir alguma região plausível para o seu Stop Loss, seja acima do próximo Fair Value Gap ou de todo o topo, e ali sim você já deixa pendurada a sua ordem, mas volto a repetir, você nunca vai ser a primeira pessoa a fazer a venda. Então, a partir do momento que o preço busca regiões acima, está rolando um Turtle Soup desse topo. O ideal é que você calcule, por exemplo, em mercados Forex, 5 a 10 pips acima do topo que você acredita que será capturado, e já deixa sua ordem a limite posicionada. Tem várias técnicas para nós definirmos esse stop loss. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar topo de range de negociação, como vocês estão vendo aqui, ou até mesmo níveis de ADR ou níveis de trava, mas ainda não tivemos aula, pelo menos no mini curso, sobre isso. Então, de início, você pode deixar acima de todo o range de negociação de algum order block que possa te proteger. Assim que o preço passar acima desse topo, você já está em regiões caras, você já está em premium, você já está vendo um Turtle Soup desse topo, a ordem já vai entrar a limite. Basicamente, você vai localizar alvos abaixo, você estará atuando em cima de um Turtle Soup desse nível. Caso o preço faça o primeiro topo só ali nos 50%, cara, não tem problema, ou um pouco acima dele, não tem problema. Então, o preço trabalha da seguinte forma, ele sobe, 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 busca já regiões premium, e deixa um topo. Provavelmente ele vai te fazer acreditar que o preço já está em queda. Não tenha pressa. Não é só porque ele buscou premium que ele já vai cair. Vai localizar o próximo ponto de interesse acima. Então é um Turtle Soup desse topo que você estará aguardando. Então, Turtle Soup é comprar abaixo de fundo ou vender acima de topos. Você vai localizar o range de negociação, vai localizar um primeiro topo que tende a ser falso. Nunca confie no primeiro topo ou primeiro fundo, eles que tendem a ser capturados. Realiza seu próximo ponto de interesse, você já poderá efetuar as suas vendas. A sua ordem vai nos desbalanços do preço, ou até mesmo order blocks. Você localiza regiões de stop loss, como no mini curso, ou a técnica que você mesmo utiliza, stops abaixo. Uma coisa que é muito boa também para vocês utilizarem em termos de sopa de tartaruga, de Turtle Soup, é basicamente aguardar o preço. Ele está aqui. Você vai aguardar o preço chegar nessa região de 50%. Muitas das vezes o que vai acontecer aqui é uma acumulação. Se você estiver vendo esse tipo de interação, cuidado para não ser induzido, porque muitas das vezes o pessoal vê isso, quer comprar, ou o pessoal vê isso e acredita, bom, o preço já deixou um suporte forte, pode até ter tido uma leve captura, o preço já deixou suporte, não, uma resistência forte, por exemplo, e está quebrando abaixo. Você vai se acalmar. Essas regiões de acumulação, elas estarão gerando liquidez, acumulações tendem a vir próximo a esse 50% do range, e você vai ter atenção. Ainda temos algum nível de Fair Value Gap em aberto? Se sim, você vai ter paciência, vai pendurar sua ordem no Fair Value Gap acima, ou 5 a 10 pips acima desse topo, você define seus alvos. Então você estará atuando na sopa de tartaruga e uma acumulação. Vocês precisam entender que isso aqui é uma liquidez interna. Interna ao quê? Ao range de negociação que capturou liquidez e quebrou a estrutura. O preço deixa aqui a sua indução. Agora sim você está pronto para participar do lado vendedor da curva desse mercado pessimista. Mesmo exemplo se aplica no lado comprador. Eu vou mostrar aqui um exemplo nos gráficos para vocês entenderem mais sobre essa dinâmica. Estamos aqui no S&P 500 e vamos tratar aqui do dia de ontem. Vocês têm, por exemplo, uma movimentação, primeiro que aqui já é uma sopa de tartaruga. O preço cai, deixa um topo, Smart Money retira esse topo, termina de rebalancear todo o Fair Value Gap para prosseguir essa tendência. Então, esse topo acabou virando um Turtle Soup, acabou sofrendo um Turtle Soup, o preço expande. Sempre que o preço capturou liquidez e quebrou estrutura, você tem um range de negociação para estar lidando. Esse topo aqui virou externo, ele furou o topo, furou o teto e rompeu o fundo, rompeu o chão. Você tem ranges externos para estar trabalhando. Pode puxar então a sua Fibonacci nesse range. Perceba que aqui o preço já vem de forma abrupta e deixa um topo. Só que o que teu olho tem que prestar atenção? Esse topo parou no 50%, mas você tem o que aqui acima? Fair Value Gap.
Você tem esse pequeno espaçamento, esse pequeno fair value gap é um objetivo do preço, porque o preço trabalha em cima de dois parâmetros: para liquidez, para nutrir o mercado com liquidez e rebalancear preços que foram negociados de forma ineficiente. Então é aqui que você vai mirar para a sua ordem em Turtle Soup. O topo que estará sofrendo um Turtle Soup, então, é esse daqui. Você pendura a sua ordem já no fair value gap. Top, por exemplo, acima da liquidez externa, localiza seus alvos e deixa a operação rolar. Você pode perceber aqui que eles ainda deixam mais uma indução, mais um topo duplo. Não vem ao caso, mas aqui também rolou um Turtle Soup. Se você tem confiança nessa posição, vendo que o fair value gap ainda está em aberto, o preço mal tocou nesse começo do FVG, temos ainda todo esse nível acima em aberto, porque um fair value gap são níveis de preço, galera. Se eu olhar aqui para a direita, do meu gráfico, vamos ver 6.415,08, 6.414,99, 6.414,72. São níveis de preço que ainda estão desbalanceados. Então, o preço deixa a sua indução, também pode se posicionar aqui sem estresse algum. Acima desse topo duplo, define alguma região plausível para o seu stop loss, seja todo topo, seja order block e alvos abaixo. Então, nós podemos afirmar que aqui também está rolando um Turtle Soup, e aqui com um contexto fenomenal. Por quê? O preço acumulou na região dos 50%. O preço deixou um topo duplo, ele sobe testar esse fair value gap. Eu dar um bom zoom aqui, galera, porque na realidade podem perceber que esse primeiro topo ele nem tinha testado o fair value gap. O segundo testou por pouco, mas gerou aqui topo duplo, liquidez varejista, e agora sim o preço trabalha no fair value gap e entrega toda a sua queda. Basicamente, eu não quero que vocês sejam primeiros compradores ou primeiros vendedores. Vocês sempre aguardar alguém ser induzido. Então você pode buscar a sua posição. Mas, Irã, eu sempre preciso buscar acima dos 50%? Não necessariamente. Temos algumas técnicas para vocês entenderem mais a fundo isso. Mas, se você tem níveis de desbalanço acima dos 50%, um exemplo vendedor, é o ideal a se fazer. Vamos rapidinho aqui para o dólar, por exemplo. O dólar foi ontem, 11 da manhã. Percebam, eu estou no tempo gráfico de 4 horas no dólar. Vou deixar marcado essa região de Fair Value Gap aqui no 4 horas, tá? Só para vocês entenderem a dinâmica. Basicamente, em um Fair Value Gap, nós temos 3 pontos de precisão: o começo, o final e os 50%. Meio ali é o que a gente chama do Consequent Encroachment, mas são esses 3 pontos de principal precisão. Vou colocar aqui no tempo gráfico de 5 minutos. E vocês percebem aqui. Vou puxar uma Fibonacci de toda essa expansão do preço. Aqui, ó. Eu estou num gráfico de 5 minutos com um range bem maior. É normal que tenha bastante flutuação do preço. Ele não precisaria buscar exatamente aqui, mas o preço vai te dando sinais. Percebem que nessa região de Fair Value Gap, ele deixou um funil que ia, até realizou um Turtle Soup desse fundo, teve mais entrega altista, mas o que eu quero que vocês prestem atenção, ele deixou um fundo. Então, aqui é um ponto plausível para sofrer um Turtle Soup. Aqui na sessão da tarde, pré-FONC, nós tivemos uma liquidação desse fundo duplo e você pode buscar uma posição acreditando num Turtle Soup bullish, nesse caso, um Turtle Soup que tenderá a jogar o preço para alta. Temos algumas formas de definir stop loss aqui, mas você está pegando liquidez interna, o stop mais defensivo possível. Não precisava ficar aqui embaixo, porque isso é um range muito maior. Stop lá na liquidez externa. Aqui também temos um bom trade formação. Sempre que o ativo deixa relativamente iguais, são locais pertinentes para você aguardar Turtle Soup, o alvo sempre regiões externas do preço. Perceba, o preço deixou aqui topos iguais. Fundos relativamente iguais. Turtle Soup long, Turtle Soup para trabalhar em alta. Sempre vão deixar uma indução primeiro. Por exemplo, meu fundinho duplo. O ativo faz captura de fundo duplo e tem sua expansão em alta. Você tem liquidez dentro desse range, que é o que a gente chama de liquidez interna. Você tiver principalmente alguma região de desbalanço abaixo, nesse caso, creio que não buscou. Pelo menos o Fair Value Gap não.
como a região de volume imbalance, mas não vem ao caso, não quero ficar enchendo você com o termo, mas ele buscou um ponto de interesse abaixo, também pode atuar com Turtle Soup desse fundo, ele é o único nessa região. A Fibonacci, provavelmente eles buscaram abaixo dos 50%, capturaram um fundo, tá atuando num Turtle Soup long. Agora, como que você pode fazer para aumentar as suas probabilidades da negociação? Sempre que você está em um ponto de interesse de tempo gráfico maior, por exemplo, aqui abaixo, nós estamos no Fair Value Gap lá do 4 horas que vocês viram. Aqui aumenta consideravelmente a probabilidade dos seus trades. Das vezes o preço vai chegar nesses pontos de interesse de tempo gráfico maior e fazer algo como isso. Primeiro deixa um fundinho falso, aí ele entrega o seu rally. Eles concentrarem as negociações esperando o preço chegar em um ponto de interesse macro, é uma indução, depois uma Turtle Soup nessa indução, sensacional. Isso aqui vai ser muito efetivo na negociação de vocês. Outra coisa que vocês precisam prestar atenção é, caso você já utilize a SMT, a Smart Money Technique, você terá quebras de correlação no momento dessa Turtle Soup. Então isso aqui vai melhorar e muito o resultado de vocês. Por exemplo, ontem no EURUSD, tempo gráfico de 5 minutos, vou colocar ambos nos 5 minutos. Eu quero que vocês percebam aqui. Esse fundo, 8,55. Lá no euro, o topo, 8,55. O euro deixou, então, esse topo das 8,55 em aberto. Vocês percebem aqui, esse fundo que fez o Turtle Soup no dólar foi às 13,55. Olha aqui, às 13,55 no euro, ele não consegue liquidar esse topo. Essa quebra na correlação é o que a gente chama da Smart Money Technique. Se isso estiver acontecendo junto com o Turtle Soup, melhor ainda. Caso você não tenha pendurado a sua ordem abaixo desse, você pode buscar as suas posições logo após isso. Por exemplo, nessa região de Balanced Price Range. Tudo isso você encontra aqui no canal. Quero ser o mais simplista possível. Localizou captura de liquidez e quebra estrutural. Espera a formação de uma indução, localize se ainda tem desbalanços em aberto e pendura suas ordens nesse desbalanço participando dessa Turtle Soup. Mude agora sua mentalidade, compre abaixo de fundo, venda acima de topos, é assim que o dinheiro inteligente pensa. Então galera, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o like. Tem uma aba aqui de assinantes do canal, onde eu vou largando lives semanais e também algumas aulas para vocês irem estudando conceitos mais avançados do ICT. Lá eu também faço algumas interações, então eu deixo vocês votarem, por exemplo, qual aula vocês querem que eu traga. Enfim, tem muita interação rolando. Confira ou seja membro aqui do canal, deixa seu like, veja se você já está inscrito nesse canal. Não se esqueça de conferir a playlist, o mini curso que nós temos aqui no YouTube. Totalmente gratuito e eu tenho certeza absoluta que entregará muito mais que os cursos pagos de ICT que você encontra por aí.